A pergunta foi sobre o homem e a mulher anular a lógica e emoção um do outro, né? Quando na verdade um revela o outro que é lógica e emoção, né? Eles não têm. Você acaba percebendo a tua padronização lógica diante das reações contrastantes, né? E as suas variações emocionais também. Então a lógica está mostrando a emoção está mostrando a lógica. Os dois, quando estão juntos e fazem um corpo só, eles são um corpo só, né? Vão ter uma mesma vibração, uma mesma frequência, uma mesma tonalidade, uma mesma maneira de ver a vida, um apoio mútuo, né, da existência para manter a harmonia diária. Tô falando de uma união real, né? Não só animal, que é igual você vai lá e só transa com alguém e sai fora, é igual você ir, só pegar comida e correr. Não é uma real alimentação, você não está interagindo com a camada humana, né? Que domina de fato as suas emoções e as posiciona de forma frutífera, né? Agora, os escapes são normais, né? O corpo quer, você fica desesperado. Se você ficar com muita sede, você vê água, você toma, não vai perguntar, me dá um pouco copo d'água. Você sai desesperado. Depende do nível do desespero, né? Mas controlar as nossas emoções, o nosso corpo, é o que nos mantém juntos, sãos, né? Acima dos reinos que cedem ao fluxo. Porque você pensa, pô, se eu ficar sedento e estuprar quem eu ver na frente, daqui a pouco vão fazer isso aqui, né? Tá todo mundo fazendo isso, aí não vai dar certo, a gente vai se matar, vai gerar a morte. Tudo que gera morte a gente evita, pra gente deixar a morte mais longe, né? Então nós compartilhamos essa vontade de preservar a vida. Então isso é a humanidade, né? A Bíblia tenta posicionar isso. Inclusive quando manda matar, mesmo na Torá, né? Tentando preservar a vida no geral. Ainda assim, né? Fica provado que os homens sempre vão em direção à morte. Porque se consideram escravos, preferem morrer do que seguir leis, ainda que para preservar a vida. E aí eles morrem e entendem o porquê das leis. Aí depois que eles entendem, eles não precisam mais delas, eles são as leis. A dor os relembra de proteger o equilíbrio. Aí você já vem é o Novo Testamento ali, você já vem pelo Espírito, né? A lei habita em você. Aí toda aquela padronização ali é desnecessária. Mas a carne de porco aí pode comer? Pode, mas se você não tiver que comer, se não bate na tua alma, se for instigar os teus piores instintos, porque você já tem sobra deles, você não vai ter vontade, você não vai querer, você não vai sentir, você sente, você ouve a voz de Deus, você sente, não vou comer, não tô afim hoje, agora, nessa época. E o outro que precisa você tem uma conexão espiritual, né? Intuitiva, vibracional. Tem que ter essa pureza e essa comunhão de lógica e sensação. Porque a lógica e a sensação, elas são paradoxais, elas são a mesma coisa, igual a curva e a reta. Qualquer círculo, né? Cadê o negocinho? Eu levei lá, né? Qualquer círculo vai ter várias retas vindo do meio pra borda, né? E qualquer reta vem de um ponto que é circular, indo no nada vai sair em si mesmo, vai virar um círculo. É um efeito do outro, né? Até porque você pegar qualquer reta vai ter que ter um ponto pra cada lado, um ponto depois do outro. Porque a luz sozinha vai pra todo lado. E se vai pra todo lado já são várias retas indo reto, né? Ao mesmo tempo que é circular, uma roda de bicicleta ali, você vai ter o pneu, a roda ali, o aro, e você vai ver que ele é circular. Mas por quê? Porque ele é feito de várias retas que geram suas perspectivas, que discernem o que é reto e não, o que é circular ou não. Tem que ter os dois. Daí você já tira esquerda e direita, alto e baixo, claro e escuro, né? Você já está binarizando a interpretação geral de alívio, né? Que é interpretar, fluir, raciocinar, refletir, respirar e estagnação, travar. Caramba, é a mesma coisa, não pode ser, tipo, se você não está de um lado nem de outro. A ideia é ser mais de um. Então por isso que Deus se faz dois ali. E se separa para se observar. Que vê que apesar de um, são dois. Então juntos eles vão sentir emoções e lógicas, né? A lógica e a emoção vai estar junto. Eles vão através um do outro compreender, ver aquilo que eles não viam em si mesmos, né? Então, mas é relativo. Por exemplo, imagina você está no reino, numa época viking, né? Uma época daquelas em que você era o padrão, a lógica. Você chegava, invadia, tá? E tinha os soldados aí, você matava eles. Vamos dar um exemplo, uma parte bem... Era normal, o lógico era matar. Bate no seu coração que, ai caramba, você ficou com dó de alguém e não mata, não quer matar. Aí você pensa, pô, não posso ir pela emoção. Preciso ser lógico. Pá, vou matar. Que é o certo, é o que nós fazemos. Que depois ele vai se rebelar, sabe o que aconteceu, vai contar, vai juntar outros, vai se vingar, não sei o que. Enfim, a lógica daquele povo é aquilo. Ele vai e mata. Ele não se deixou ser emocional. Agora num povo cuja conduta é não matar, você vai lá e protege todo mundo, salva todo mundo, põe todo mundo, nem que, pô, você escraviza. Não, vamos lá, ele vai trabalhar, você vai matar, ok. Ou então, deixa ser livre, todos somos sua igreja, por exemplo, filhos de Deus. Se ele se converter, deixa ele nos ajudar, parte de nós, nosso irmão. Mas você tá tão puto, tal, você vai lá e quer matar, você pensa, pô, não vou ceder pra lógica, pra sensação que quer matar, vou ser lógico. Não matar, porque, pô, ele vai trabalhar com a gente, ou ele é o irmão, etc. Entendeu? A lógica de um o leva a matar, a lógica do outro leva a não matar. A sensação de um leva quase a matar, a sensação do outro a não matar. Entendeu que é interpretação, é relativização, vai depender das circunstâncias. Então, para ser lógico, é comparação com fatos anteriores, né?
porque é linha reta, né? Passo a passo, análise, para poder supor o próximo passo. Você analisa o que são seus passos, para onde eles vão, de onde eles vieram, e pode supor o que eles são. Assim você domina o espaço-tempo. É o que a humanidade faz, né? Analisa o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o reino atômico da luz, né? Tudo isso, e a gente pré-constata o que vai acontecer. Né? Nós temos a água a nosso dispor, a plantação, a comida, posicionamos tudo acima do espaço-tempo. Enquanto os reinos anteriores são vítimas do espaço-tempo, o animal depende do espaço-tempo. Ele depende da chuva, ele depende da caça passar, ele depende de todo o ambiente para ter o que ele tem. Né? Então, agora nós não. Nós criamos o ambiente, até nós reposicionamos o ambiente, fortalecemos e também o destruímos, né? Diante da falta do entendimento geral da coisa, do poder e da responsabilidade que isso é. Mas também já gera perspectiva para a manutenção do eterno. Ninguém destrói o eterno, ninguém encostou nas cores do sol, né? nas cores da luz que alinham o sol de cada manhã. Estão alinhadinhas ali. Ninguém encostou no caminho de cada estrela. Alinhadinha, a inteligência venceu. Mas a perspectiva, a imagem e semelhança vai gerando a relativização, né? Que já é parte desse fluxo. Até que pai e filho se orbitam. Então é uma espécie de separação e reunião. Sendo um são dois, sendo dois são um. E já que são dois e um ao mesmo tempo, são o quê? O três, né? Que está ali já no geral. É o verbo, entendimento, através do Espírito. O Espírito Santo em nós nos dá o verbo. A possibilidade de plasmar lógica entre a emoção, né? E o próprio discernimento linear, né? Que é a lógica em si, você tem que plasmar a lógica, que é binário, você está no binário. Mas se você só entender, não sentir, o que interessa? Tem que trazer sensação também. Então, pela lógica, você também tem que plasmar a emoção. Pela emoção, você tem que plasmar a lógica. Estou me sentindo mal, quero entender o porquê, né? Você tem que falar. Porque senão o cara não se satisfaz. Ou então, eu tô achando que vou me ferrar, né? Eu tô pensando, tô constatando, ó, aquilo ali aconteceu assim, isso aqui ali, isso aqui ali. E uma coisa e a outra estão conectadas, né? Igual espaço-tempo, né? É a terceira e a quarta dimensões. Você tá ali no binário, mas ao mesmo tempo você tá sentindo, pensando o tempo inteiro, mas sentindo. Sentindo, mas pensando. Você não sabe exatamente o que é você nesses dois pontos. Pô, será que eu devo ir pelo que tô raciocinando, pelo que tô sentindo, pela intuição ou pelo que tá na minha cabeça? Mas o que tá na sua cabeça foi a intuição de alguém falou, alguém te contou, alguém supôs. Então, as pessoas se perdem, mesmo que entendam esses dois fatores, né? Porque você tem que entender o que é a lógica em si e o que é a sensação em si. Por definição, por escolha. Precisa ser algo acima de toda a compreensão e de todo o padrão comum, né? Tem que ser algo transcendente. Tem que ser a fonte da lógica e da emoção. Isso é confiável. Porque senão vai ser paradoxal, vai se atropelar. Então é aí que nós trazemos Deus pro tabuleiro. Mesmo que não o explique, não o conhece intimamente como nós, com sua glória, nós podemos entender seu processo, como a luz se orbita e gera suas cores, seus ângulos, né? Aí você vê o átomo no micro, o sistema solar no macro, a gente entende todo o corpo da coerência, da consciência, né? O corpo de Deus, entendemos o porquê, ele faz todo o processo, por que ele é 1 e é 2 e se faz no 3. Então, e esse é o revezamento, né? Você fala, o Filho é o 3, não é? Que é o verbo, que vem aqui, que está sintetizando o Espírito, né? O Espírito Santo e o Pai, né? A lógica e a emoção no verbo. Sim, mas daí já veio uma separação anterior, né? Para você ter lógica tem que ter dois pontos. Então já é atemporal, né? Porque se o filho está trazendo a lógica do pai. E essa lógica, às vezes, ela vai e pune, né? Como era o Velho Testamento. Fez isso, vai nisso, fez isso, vai nisso. Porque você ainda está conhecendo o peso, né? E a mãe, o abstrato, já está no peso, já segura o outro lado. A morte, o paradoxo. O paradoxo do certo. Isso é certo, mas só é certo o que você fez também, né? A mãe pode falar pro pai, você fez e agora quer impedir que ele faça. Então, pra ele é errado. Porque você fez. Então, quer dizer, você pode. Se ele fizer, ele é filha da mãe. Você tá aí. Né? Então a mãe consegue cercar o pai. Porque já é ele mesmo, se protegendo de si. Não sendo injusto. Protegendo seu passado. Apesar de depois ser óbvio, o erro, o absurdo, você quer esganar. Mas, pô, foi teu ontem. Não era óbvio. E se você chegou acima, é porque o acima te trouxe. Então o pai pensa, pô, será que... Aí, o pai, graças a Deus, não precisa travar em si mesmo. E pensa, pô, na verdade eu estava olhando do filho. Que bom, eu fui lá, estou entre os homens. Né? Eu posso olhar de lá. Eu tive vontade de agir assim. Conversei com Abraão. Eu conversei com Adão. Eu converso com o corpo, com o tempo. Então Deus pode rever suas opiniões, se lembrar o que é estar vivo. Estar vivo, ser vivo, é o que Ele é. E nós queremos acreditar na nossa própria realidade, né?
E que ele estagne lá. Deus lá em cima, travado, sabe tudo pra tudo, etc. Não tem vida, que chato, preto e branco. Não. Deus, ele vive em nós. Né? O todo estagnado é dor, é agonia. Então ele cria o que? A obra. Para descansar no 7º dia. Se Deus já é tudo, para que ele descansa? Para que fazer uma coisa para descansar? Fica descansado. Não, estava fervendo, queimando. Ele está em tudo, tem que se orbitar. Tem que ser, tem que estar. O Espírito de Deus pairava. Né? O flow, o sopro de Deus. Então já não estava parado. Pairava, né? Mas nunca parou. Fluindo, porque parar é agonia. É o nada, já te joga para fora. Paradoxalmente não existe, porque quando você nota a agonia, você já está existindo. Então já é 2 em 1. Entendendo isso, ele vai posicionando o eco, né? Fazendo a distância entre alívio e dor ser um percurso muito mais duradouro, né? Porque senão os dois saem um no outro, você fica naquele desespero. Então a respiração, ó, nos acompanha durante o dia inteiro. Nós tornamos essa respiração diversas outras coisas. Nós nutrimos essa respiração para que ela dure, né? Você não para de beber água, de comer, de nutrir o processo que permite que você vá para lá e para cá, que você pisque, que você esteja com o coração pulsando, né? Então você controla o bater do seu coração? Não. Ele é vivo, né? Você controla parar de piscar? Não, você precisa, é vivo, né? Ficar mantendo os lados. Controla a respiração? Não, é vivo, né? Você pode parar, você vai sentir agonia, vai querer respirar e ter alívio, né? Então, o Pai pode se sentir filho em nós, vivo, né? Tendo opiniões ali paradoxais, embora verdadeiras, iguais às cores. As cores todas podem falar, eu sou a luz, sem mim não há luz. Como elas podem estar certas e erradas ao mesmo tempo, né? Porque elas são a mesma luz. Então elas têm que se apoiar numa mesa, num tabuleiro. Que eram os 12 apóstolos, os 12 deuses, os 12 discípulos, né? Que são as 7/12 cores da luz. 7 principais e seus intervalos, os tons da música, né? Porque os ângulos que fecham os demais. Daí você cria todas as cores, cria todos os tons, todas as notas, todas as músicas, pinta todos os quadros. Tudo que existe vem dessa fonte. Conhecendo a fonte, você conhece tudo que existe. E tudo que existe busca o que sempre foi, que é a fonte. Então, de um lado ao outro, você faz o processo, que é a vida, né? Então, tem que entender que essas duas coisas são uma no discernimento, né? E aí você entende Deus, você entende, caramba, Deus não pode travar, anular os dois ângulos. Ele tem que justamente fazer o contrário, manter os dois conversando, discutindo, verbalizando, argumentando, conversando, né? Orando, orar, né? Então, ó, por quê? Para não cessar, também se cessar da agonia, do desespero. Você precisa crer, querer chegar em algum lugar, ser feliz, estar feliz, estar bem por ter saído de outro lugar, né? E manter o fluxo. Então, a mulher, ela sabe que se ela fizer o cara pensar de algum jeito, ela fala uma coisa, ele pensa de algum jeito, já vai se sentir diferente. Ele também sabe que a mulher, se ele fizer ela se sentir de algum jeito, olha flores, olha não sei o que, aí ela se sente diferente, já vai pensar outra coisa, já muda a realidade. Mas eles não percebem que essas duas coisas são uma, até notarem o contraste um no outro, né? Então, aí você vai percebendo você nas intenções do outro, né? Vai percebendo tuas falhas, teus erros. Você dá bronca no outro, tá dando bronca em você mesmo. E às vezes tá elogiando você mesmo. É um corpo. Então a consciência sobrevoa aquele reino humano também, que são os padrões, as necessidades, né? O circuito da vida. Aí a consciência sobrevoa aquilo e está o quê? Com Deus. Em Deus, é Deus. Então o casamento faz os dois corpos novamente e voltam para Deus, porque estão na coerência, ajudando Deus na manutenção da vida, não só animal, vegetal, mineral, mas também humana, para manter esse circuito como gados, como seu cavalo, de fato, como processos que a gente precisa manter embaixo, trocando as experiências, as memórias, as lembranças, as referências que fazem Deus soberano como é, sendo fonte da vida para que esse fluxo continue. Ah, mas por que escravidão, que não sei o que, blá, blá, blá. Isso é saudade da dor, saudade de conhecer a morte, a agonia. Não quer a vida que tá ali. Não, quero conhecimento, quero saber o que Deus vê. Vai ver a morte, vai segurar, por favor, Deus até quer. Isso é bom demais para te mandar aí. Tem tanta gente querendo, eu que vou, eu que sei, eu que sou. Obrigado, Deus te agradece, mas te ama. Vá sofrer no nosso lugar. Quer fazer pouco caso do nosso sofrimento? Já sofremos, não precisa. Pelo contrário, nos console, nos ajude a sorrir. O sofrimento passou. Vamos nos unir, nos consolar, nos ajudar a sorrir, a amar a Deus, a contemplar a vida que é viva e brilhante como o sol de toda manhã, as estrelas de todas as noites. Ou quer fazer o sacrifício sem vão, para você protagonizar? Então vai lá ver se vale a pena sofrer e arder. Só vale a pena se você voltar para Deus. Se não é só dor, agonia. É quando você volta e fala, pô, já tava lá. Deus já me amava desde sempre. Sem eu precisar merecer.
Eu tive que desmerecer para valorizar o que sempre tive. Aí você tem a misericórdia, porque você recebeu o amor que não merecia. E aí você ama em dobro. Então, relacionamento é isso, é observar os momentos humanos, observar o homem e a mulher, sobrevoando com a coerência, falando da emoção e da lógica, porque os dois são um, mas verbalizando o contraste, serão dois. Então, sobrevoar o relacionamento é dominar o homem e a mulher, conhecer suas falhas, suas necessidades. E feliz é aquele que controla no ponto, né? Não só, você vai ter interesse, ou sede, ou fome, ou necessidade sexual, e você querer cortar isso porque vai dar nisso. Você beber água, vai acabar a água. Ou então, se você não beber, né, vai sobrar água pro outro, mas você vai morrer. Mas peraí, o outro também, se ele é a mesma coisa. Vamos posicionar de um jeito que não... Vamos olhar de fora, vamos olhar dos bastidores, né? Vamos sobrevoar. Pô, vamos controlar o que nos faz bem, né? Aí você, olhando de cima de si mesmo, em vez de ceder pra sensação, não preciso disso agora, peguei água, preciso disso agora, peguei comida, preciso disso agora, peguei, montei, igual um chihuahua no cio. Não, vamos sobrevoar as intenções do corpo, como no corpo nós sobrevoamos as intenções animais, né? Como nos animais nós sobrevoamos as intenções vegetais, né? Você corta a unha, corta o cabelo, você poda os excessos. Os vegetais sobrevoam as intenções minerais, mesma coisa, faz a reciclagem, faz a troca, deixa o fruto cair, renasce, né? Então vamos sobrevoar as tendências humanas, que é a soma das demais. Vamos estar com Deus na coerência absoluta entre alívio intenso e agonia intensa. Vamos sobrevoar com Deus, olhar de cima desse processo todo? Vamos ajudá-lo a existir? Vamos ser a vida, ao invés de só sugá-la ou reclamar dela? Então o casamento, a união, o reino permite isso. Que você sobrevoe as possibilidades. Que em vez de atrofiar em um só, agora é muitas. Cada possibilidade é uma pessoa. Para conversar consigo mesma, entender o que é, de onde veio, para onde vai. E ser, ao invés de definhar, de se perder na agonia paradoxal de não existir, que se transfere, se transmuta, se traduz em dor, em agonia, só indo lá para conhecer, o caminho tá lá, tá no cardápio a morte, a dor, a agonia. É só querer ver, é só querer conhecer, para entender a obra de Deus, para valorizar a paz, a respiração que você tem, a energia que você tem para reclamar, para contestar, para dizer que não tá bem, que não gosta. Você tá bem, você tá vivo e não percebe, você tá reclamando, senão você tá, pelo amor de Deus, agoniando, implorando por qualquer discernimento, por qualquer fagulha de alívio. Você já tá bem ao ponto de contestar. Tá usando a energia que Deus deu para atacá-lo. Mas você não tem culpa, você não percebe. E para nossa sorte, você precisa ir pro escuro. E aí vai ter alguém lá no nosso lugar. E porque você quer. Porque o caminho tá dado. Então a natureza é tão perfeita, o fluxo é tão perfeito, que cada passo volta para si. E por isso que as estrelas conhecem o seu rumo. E são confiáveis. Ao ponto de um Egito andar pelo mar todo agora, hoje. Um egípcio, um sumério, um romano, um grego. Vem hoje aqui, hoje, milênios depois. As estrelas são tão confiáveis. A simetria é tão confiável que ele navegaria pelos mares. Da mesma forma. Conheceria os continentes. Porque o mapa ainda está lá. Ainda que com nossa liberdade e livre-arbítrio o neguemos. Criemos um mundo de incertezas. Para tentarmos as nossas visões. E não é que a incerteza fique invisível. Não, nós as negamos. Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Dói falar que amanhã tá feito, o destino tá lá já. Então não importa o que eu faça, o que eu tente, não vai ser do meu jeito. Você quer que seja do teu jeito, porque você se sente Deus. Você pensa que é Deus, quer fazer do teu jeito, amanhã é do teu jeito, a felicidade é do teu jeito. Você não confia em algo maior que você. Que teu sonho pode ser uma vergonha, um vexame. E Deus tá te protegendo. Você acredita no que tá vendo, no que tá pensando agora, na lógica que você mesmo tem. Então você define como lógica aquilo que você consegue discernir. Você define como emoção aquilo que você traduz da sensação que tem. Quando você tem que transferir a lógica para Deus, incluindo aquilo que você não compreende, que você não vê, que você não discerne. Tem que traduzir, transmutar a emoção para Deus. Porque são as emoções revezantes, revezando entre si e com muitos, em diversos sacrifícios, aquilo que você está reclamando como se fosse você. Ter a lógica e a sensação de fato é transferir a perspectiva para Deus, olhar de cima, junto com Ele. Né? E olhar de cima é incluir os demais. Se eu não estivesse preso em mim, como que eu julgaria essa sensação? Olhando de fora.
olhando de Deus, da coerência, da verdade que todos querem, da coerência que todos precisam, do alívio, da felicidade que todos buscam, olhando de lá, como você sente e pensa do que tem feito? Então cada ação, cada momento você tem que fazer isso. Aí você está domando o cavalo, o corpo. Aí você sabe quem é, não precisa memorizar. Você sabe, é só subir e ver. Você é livre, é leve. Você está com Deus, com a coerência, com a verdade, com a felicidade, com a alegria. Você não atropela o outro, não se faz de cego, não finge que não. Você olha de cima, junto com Deus. E aí você observa o que Deus faria. Não significa que é tudo igual. Deus conhece cada um, o coração de cada um, a mente de cada um. Olhando de cima do coração de Deus, da mente de Deus, que é a união das perspectivas, você vai saber. Quando um cara te pede alguma coisa na janela, se você dá tudo que tem, ou nem olha pra cara dele. Você sabe a intenção, a sensação, a emoção. Se o cara tá com uma má intenção, tá com maldade, ou é uma vibe ruim querendo te pegar, ou é uma necessidade confiando em Deus, acreditando em Deus, e Deus tá através de você, mostrando pra ele que Deus é real e vivo, pra ele continuar acreditando que as coisas vão melhorar. Estar com Deus, deixar Deus ser através de você, através dos teus olhos. Deixe Deus ver no espaço-tempo, deixe Ele viver, deixe Ele sentir a vida, deixe Ele contemplar os prazeres, sem se matar, sem se atropelar, porque senão Ele vai estar sofrendo no outro. Não adianta Ele estar no prazer em você, você está atropelando o outro, Ele vai estar sofrendo no outro. Como Deus vive através de você sem se matar. Ele criou uma maneira, tem os reinos anteriores, os processos todos posicionados, para que não nos atropelemos como a imagem e semelhança dele, para que não nos precisamos nos matar. Pois temos tudo o que precisamos, abaixo de nós, querendo vir até nós. Nós precisando, podendo e devendo trazê-los. Na união, da simbiose de tudo o que há. Isso é o reino, porque é a mesma luz se fazendo muitas, sem poder se esquecer que é uma. Porque senão vai se soltar, se atropelar. Somos muitos porque somos um. É igual o corpo. Eu sou um, mas porque são muitas células. Eu sou muitas células porque sou um, porque eu mantenho todo junto. Senão a gente se confunde uns com os outros. Por que a célula lá embaixo e essa aqui? Por que aquela é melhor que eu? Por que aquela tá em cima e aquela embaixo? E aí? Você sabe que essa sofre, que essa passa? Você vem aqui, sente agonia que você vai ver, vai amar ser o que é. Será que dá pra pensar no corpo, no alívio, na alegria, na felicidade que tá na tua mão? É a mesma felicidade. Você tá alcançando num lugar diferente, o outro ali em cima. Na tua perspectiva é em cima, pro outro é caramba que faço, aquele ali só precisa... Ele sente a mesma felicidade que eu, só plantando e colhendo. Enquanto eu tenho que ficar, o cara da empresa tem que fazer 10 empresas e tem que ficar o dia inteiro sendo sugado pra me sentir bem. Aquele ali plantando e colhendo se sente bem? Caraca, será que eu que sou superior ou sou inferior? Não sei. É uma longa conversa. Creia em Deus, deixe que Deus viva através de nós. E seja livre para estar onde Deus sentir que você deve estar. E você revezará perspectivas, sentirá a plenitude da felicidade que você quer. As perguntas e respostas estarão sempre se revezando. Se você for para a sensação da escuridão, a resposta vai sentir, não sei, quero mais, quero mais, quero mais. Se tiver na sensação do alívio, a resposta vai, nem precisa da resposta. Nossa, já senti, estou vendo Deus. Já você é a resposta, você é a pergunta. Porque você é análise coerente, autossuficiente, plena, perpétua, nítida acima e abaixo. Completa, preocupado em estar em paralelos, quando na verdade Deus se alegra com isso, porque esse é o objetivo. Se diminuir para percorrer o seu próprio corpo, existir em suas próprias limitações, para não ser a plenitude que é o agora, morrendo, juntando o presente, passado e futuro, numa agonia única, onde você não está, não é, porque não tem cognição, não tem frequência, não tem tempo, não tem análise, não tem respiração. A vida é respiração, Deus quer respirar, Ele faz a obra para viver nela, para descansar sobre ela, habitando nela, na vida. Mas Ele que tudo tinha visto, sabia o valor daquilo, mas o seu corpo não. Por quê? Que isso tudo aqui? Ele veio daqui, para ele a vida é o mínimo, é uma prisão. O Éden é uma prisão. Como assim? Quero saber o que tem aí atrás. Só conhecendo a morte, a ausência do equilíbrio, o desespero da agonia, da esquizofrenia. Tudo é átomo, um embaralho cognitivo que te queima, te ferve. Só conhecendo a morte, você valoriza o jardim. E agora? O que você faz com essa morte aí que tá em você, que você sintonizou? Joga pro próximo, tira sua pele e se veste, né? Começou a matar animal, começou a desdobrar, ter que lidar com a morte. Enquanto Deus fazia esse processo de uma forma mais singela, por assim dizer. Porque também isso um passo leva ao outro. Já é o processo, já é parte da obra. O homem tem que ir para a morte, já é Deus segurando a morte. Em vez de sozinho, em muitos. O homem e seus filhos, segurando aqueles momentos, jogando para frente. O desespero. Vamos plantar, vamos colher, vamos caçar, vamos segurar. Joga a morte para frente, joga a morte para frente. Aqui não, aqui não. Planta, colhe, come, bebe, caça, se protege, guerreia. Joga a morte para frente, joga a morte para frente, joga a morte para frente. Estão fazendo isso até agora. Vivem pela morte, seguem a morte, glorificam a morte. Porque esqueceram que a vida já estava lá. Mas uma hora a morte pega, tum! E aí só vai sobrar a vida. Essa é uma profecia óbvia, matemática, nítida, ridícula. As pessoas nem a enxergam.
vocês podem pegar trechos dessas lives, o que a gente posta, fazer o que a gente faz aqui, faz canal, posta, coloca outros títulos, outras thumbs, coloca outras descrições, e as pessoas vão chegando, né? O canal até monetiza de vocês aí, eu não vou contestar nada lá, mesmo sendo nossos vídeos, vocês ainda ganham alguma coisa, e ajudam a levar a verdade, né?